Nossa aula de História é a página 94, os engenhos coloniais. No período das capitanias hereditárias, as que melhor se desenvolveram começaram a cultivar cana para a produção do açúcar. Os portugueses tinham experiência na produção desse gênero agrícola, pois já haviam cultivado na Ilha da Madeira. Além disso, o solo e o clima do Nordeste brasileiro eram favoráveis a esse tipo de cultivo. O primeiro engenho foi construído em São Vicente, no litoral do estado de São Paulo, mas foi no Nordeste açucareiro que a cana mais se desenvolveu, por causa do solo. O solo era muito fértil. Você sabe o que é um engenho? Engenho era o nome dado às fazendas de cana-de-açúcar. No período colonial no Nordeste, havia muitas fazendas produtoras do açúcar. Observe a imagem e identifique os principais espaços de um engenho colonial. Agora vamos para a página 95. Agora leia abaixo como eram os principais espaços de uma fazenda de cana-de-açúcar. 1. Era a casa grande, onde morava o senhor do engenho, proprietário da fazenda de cana-de-açúcar. Sua família, os agregados, pessoas que viviam sob a proteção do senhor do engenho, e os escravos domésticos. Todos deveriam obedecer às ordens do senhor do engenho. 2. É a senzala. Era o local destinado aos escravos. Dormiam no chão. As portas eram trancadas à noite. Era nesse mesmo espaço que as crianças eram cuidadas e os doentes recebiam tratamento. 3. É o canavial, onde a cana era cultivada. 4. Moenda, onde se moía a cana e retirava o caldo para a fervura. Transformado em melaço, ia para as formas onde endurecia. 5. É a capela, local onde a família recebia as instruções da Igreja Católica e realizava as cerimônias oficiais, como batismo, casamento, entre outras. 6. O pomar e a horta. Árvores frutíferas e hortaliças eram cultivadas para o consumo na casa grande. 7. Curral, estrebarias, chiqueiros e galinheiros também faziam parte dos grandes engenhos. 8. O rio, que fornecia água para mover a roda d'água, caso o engenho utilizasse essa força motriz. Com base nas informações acima, desenhe um engenho colonial do século XVI. Então, você vai retratar aí, do jeito que você imaginar, olhando na página 94, como que era um engenho colonial, com a senzala, com a casa grande, o canavial. E façam o seu belo desenho para mostrar pra gente na próxima aula. E agora é a página 96. O dia a dia no engenho colonial. Vamos lá. Ainda era escuridão, quando Ambrósio, Manuel e José foram acordados pelo feitor da fazenda. Comeram mandioca cozida e um pouco de caldo de feijão. Ouviram um bebê que chorava do outro lado da senzala, onde mulheres e crianças dormiam. A noite foi longa, pois o intenso calor trazia incômodo e aumentava os insetos no chão de terra batida onde dormiam. Após o café da manhã, seguiram para o canavial. O sol raiava e dava sinal de que o dia seria tão quente quanto o anterior. Manuel olhou para o céu azul e lembrou-se de sua terra natal. Ele chegara de Angola havia um mês, numa viagem de 40 dias, e sentia-se triste, deprimido, com saudades de sua tribo e parentes. Muitas vezes faltava-lhe vontade até mesmo de se alimentar. O canavial surgiu à vista com seu verde intenso, quando o feitor deu um grito ordenando que se pusessem em fila para beber água e iniciar o intenso dia de trabalho. Como cortador de cana, chegava a dar 4.000 golpes de facão num dia de trabalho. Era comum sofrer fortes dores na coluna e nas articulações. O sol era outro fator preocupante, pois o desgaste era ainda maior. Já era meio-dia e o feitor chamou os escravos da lavoura para o almoço. Enquanto os homens trabalhavam no canavial, Maria vendia doces e quitutes na vila. Parte dos ganhos era entregue aos seus senhores. Maria era uma escrava de ganho. Joana trazia um bebê no colo. Era ama de leite. Viera à vila comprar cebola e farinha de trigo para serem utilizados na casa grande da fazenda. Ao final do dia, com feixes de cana na cabeça, Ambrósio, Manuel e José retornavam do canavial. Depositavam os feixes na moenda. Ali, outros escravos faziam um trabalho de beneficiamento da cana.
separando o caldo do bagaço para depois fervê-lo na caldeira. Na casa grande, a sinhazinha passeava pela varanda em busca de uma brisa para aliviar o intenso calor do verão nordestino. Seu pai, o senhor de engenho, ainda estava na vila, participando de uma reunião na Câmara Municipal. Ele e outros senhores discutiam sobre os impostos que deveriam pagar ao rei de Portugal. A noite caía e já se ouvia o cantar dos pássaros acomodando-se nas árvores para encerrar mais um dia no engenho. Que período triste da nossa história, né? Os escravos, todo o trabalho braçal, então é disso que nós vamos falar aqui. Letra A. Manuel, Ambrósio e José são personagens da narrativa, né? São personagens da história. Eles também são atores da história do Brasil? Será que sim? Claro que sim, eles são os escravos, né, gente? Todo esse trabalho realizado aí foram os escravos, então eles são personagens importantes aí dessa parte da história, desse período triste da nossa história. Então são os escravos. Letra B. Pesquise sobre a condição do trabalho do canavial na atualidade. Existem semelhanças com o cotidiano dos personagens da história? Sim. Infelizmente, esse trabalho, né, nos canaviais ainda existem. Esses trabalhos existem e ainda existem pessoas sendo exploradas, né, fazendo esse trabalho braçal, que traz tanta dor, tanto sofrimento. Letra C. Quem são os moradores da Casa Grande? Então seria aí o senhor de engenho e sua filha. Letra D. Há um trecho do texto que mostra que o senhor de engenho era influente na sociedade. Então vocês vão lá nessa mesma página, lá em cima, na página 97, e vocês vão transcrever, copiar a parte que fala assim: seu pai, o senhor de engenho, ainda estava na vila participando de uma reunião na Câmara Municipal. Aí mostra, né, o quanto o senhor de engenho era influente na sociedade, tá bom? E letra E. De acordo com o texto, quais trabalhos os escravos exerciam? Então, eles trabalhavam no canavial, na moenda, na casa grande e onde tivesse trabalho braçal, certo? E letra F. Em seu caderno, faça um desenho que represente o texto lido. Preste atenção aos elementos da época. Elementos de época, aqueles que são pertinentes ao período descrito. Por exemplo, um avião não é elemento da época em que a história é narrada. Então, você vai colocar apenas um desenho retratando que represente todos os momentos, né, daquela época, todo o trabalho escravo, tá bom? Faça isso em seu caderno.